E o Supremo Tribunal Federal confirma a inclusão de encargos setoriais de energia no cálculo do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer os detalhes dessa informação para a gente. Bruno, qual será o impacto dessa decisão para os consumidores, hein? Bem-vindo de volta. Esse aumento após uma decisão dos ministros do STF de até 10% diretamente na conta de energia elétrica. O deputado Fábio Garcia, que na época era senador, autor de uma lei que conseguiu reduzir a energia elétrica. Esse assunto chega no Congresso Nacional novamente após essa revisão. Era uma decisão do ministro Luiz Fux. Houve um julgamento novamente em plenário e agora essa retomada sobre ICMS que vai afetar diretamente o consumidor. Existe algum recurso? O que deve acontecer a partir de agora, deputado? Bom, o Congresso Nacional precisa estudar, na verdade, se faz alguma outra medida para fazer prevalecer a legislação aqui devidamente aprovada, que retirou, na verdade, da base de tributação da energia elétrica a transmissão e a distribuição, restando somente para tributar de ICMS a parcela referente à geração de energia elétrica, né? Essa foi a decisão do ministro. E a gente tem um outro assunto em pauta hoje com relação à energia elétrica, sobre as distribuidoras, a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei de nossa autoria, Lei 14.385/2022, que garantia a devolução de impostos ilegalmente cobrados dos consumidores durante mais de 20 anos, nesse caso, PIS/COFINS. A gente garantiu essa aprovação no ano passado, a lei de 2022, ela passou a vigorar e agora a Associação Brasileira das Distribuidoras querem declarar inconstitucional essa lei e querem, na verdade, ficar com o dinheiro que não pertence à distribuidora, que pertence ao contribuinte, que foi quem foi obrigado a pagar esse imposto a maior, né, de forma ilegal. Portanto, nós temos bastante pauta aqui no Congresso Nacional para tratar sobre energia elétrica, redução de preço de energia elétrica ao consumidor brasileiro. Rapidamente, só para a gente finalizar, então, após uma decisão do STF, o consumidor já vai conseguir sentir imediatamente esse aumento. Em alguns estados, não são todos os estados, porque alguns estados eles aplicaram de fato de imediato a lei, outros não. Portanto, nos estados onde aquela lei não foi aplicada, isso não vai surtir efeito neste momento. A gente está falando dessa decisão do ministro Luiz Fux do STF. Nos estados onde aplicaram a lei, sim, vai haver um impacto de imediato. A gente vai continuar acompanhando, então, esse assunto que acaba afetando a vida de muita gente diretamente, que é sobre o consumo de energia elétrica afetando alguns estados e essa discussão, a expectativa de ser retomada aqui no Congresso Nacional. Tá certo. Bruno Pinheiro, informação importante, já que pode impactar o bolso de muitos consumidores e cidadãos de vários estados do país. Alan Gani, queria sua análise e sua avaliação. Então, confirmado pelo STF, encargos setoriais de energia no ICMS. Na verdade, os ministros atenderam, referendaram uma liminar que já tinha sido concedida aos estados sobre esse assunto. Então, um novo cálculo aprovado. Conta de luz mais cara, né? Pois é, Daniel, conta de luz mais cara. E assim como a gasolina, a energia elétrica, ela tem um efeito direto, mas também um efeito indireto, né? Então, existem aí nos processos produtivos das empresas, por exemplo, elas utilizam energia elétrica, é um insumo básico e isso acaba sendo disseminado, aumento do custo de produção da empresa, assim como a gasolina, dado que muitas empresas utilizam automóveis para realizar transportes e distribuição. Então, pega direto na inflação diretamente. Energia, assim como combustível, pesa muito no índice de inflação, portanto, pesa muito no orçamento da família e tem os efeitos indiretos. E num momento que a inflação ela não está dando fôlego, muito pelo contrário, uma má notícia para o consumidor. As principais notícias da nossa economia, sempre com as análises de Alan Gani aqui no Jornal da Manhã. Valeu, Alan.